Meu nome é Geraldo Ventura. Vou mostrar nesse vídeo aí um software que eu fiz em 1999. Me pediram aí umas 10 dicas de matemática, mas para aluno até a oitava série. Então, quando eles vão fazer prova de concurso, né, em geral, sempre a primeira questão costuma ser uma expressão numérica, né? E eles erram muito. Então, caso você tenha algum interesse, você pode baixar isso aí sem custo nenhum. Você vai nesse lugar aqui, ó, no site aí, digita do jeito que está aqui, né? E baixa isso aí. É de graça. Então, o objetivo aqui é mostrar esse softwarezinho. Então, depois que você baixou, ele é esse raiozinho aqui. Foi feito na versão Delphi 5. Linguagem de programação Delphi. Aqui o antivírus, vou pedir para abrir normalmente. Dá um OK. Ele abre essa tela aqui, né? Então 10 dicas aí de matemática aí. Em geral, um aluno sempre tem dúvida quando você tem, por exemplo, menos 2 elevado ao quadrado, sem parênteses. Então isso por convenção é menos, abre parênteses, 2 vezes 2, que seria menos 4. Em geral, sempre o aluno coloca 4. Então se ele colocar 4, vai falar que está errado. Dá um Enter, vai falar assim, errado. Por quê? Porque é menos 4. Menos 4. Ok? Aí vai falar que está certo. Então, um dos erros mais comuns dentro de uma expressão numérica é esse daqui, né? Pode limpar, né? Trocar aqui o expoente. Então, menos 4 elevado à quarta, menos 1 elevado ao quadrado é menos 1. A maior parte dos alunos coloca mais 1. Ok? É, Esse exemplo aqui, ó, menos 2 elevado à quarta. Aqui realmente é menos 2 multiplicado por menos 2, multiplicado por menos 2, multiplicado por menos 2, que é mais 16. Então aqui ele vai colocar lá mais 16. Aí vai falar que está certo. Outra coisa é quando o expoente é negativo. Então quando é, por exemplo, 4 elevado a menos ao cubo, né, ou 4 elevado a menos 2, o aluno fica sem saber o que ele faz. Então isso é o inverso multiplicativo. Você coloca um no numerador, coloca o 4 no denominador e o expoente continua agora positivo. Chama-se inverso multiplicativo do número. E 1 ao quadrado é 1, né? O numerador é 1 mesmo. E 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é igual a 16. Aí vai falar que está certo. Outra coisa é o número misto. Todas as vezes que ele tem um número misto, ele não sabe o que ele faz com essa parte inteira. Então é 4 multiplicado por 1 somado com 60, que dá 64. E como ele está dentro de uma raiz quadrada, né? Ele vai extrair a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador, que é 8, né? 8. E aqui é 2. Certo? Em geral, quando você tem uma expressãozinha numérica, o aluno sempre costuma somar o primeiro algarismo com o segundo. E não é. Ele tem que obedecer às operações. Então, ele faz primeiro a raiz quadrada, se tiver, ou potenciação. Depois ele faz multiplicação ou divisão, aqui aparecer primeiro, né? E depois ele faz adição e subtração. Então, no caso aqui, ele vai repetir o 10, né? Ele vai repetir o algarismo 10. E vai fazer 7 vezes 9, que é igual a 63. 63. E 15 dividido por 5, que é igual a 3. A última coisa que ele vai fazer é somar. Então vai isso aqui, somando 10 com 63 com 3, é igual a 76. E se ele errar, claro, né? Vai falar que está errado. Aqui deu um parabéns para ele. Vou limpar isso aqui. E o último exercício é uma divisão de uma fração dessa tela, né? Com outra fração. Então ele tem que repetir a primeira fração, 10 oitavos, 10 oitavos, 10 oitavos, e multiplicar pelo inverso da segunda. Então o inverso da segunda é 6 meios. 6 meios. Ok? E aí ele multiplica o numerador com o denominador, não pode simplificar, então 10 vezes 6 é igual a 60. 60, então vai colocar aqui 60. E o denominador ele vai colocar 8 vezes 2, 16. 16.
Então, no caso aqui, é só para aprender realmente o processo. Coloquei aí operações com frações, um software aí onde é possível simplificar, né? Aqui ele avança. O sétimo exercício, em geral, é transformar um número decimal numa fração, né? Então ele tem que colocar o numerador, o número dado sem a vírgula, e para denominador ele tem que colocar o algarismo 1 seguido de tantos zeros quanto for os algarismos após a vírgula. Então 85 tem dois algarismos e coloca 100. Dá um enter e vai falar que está certo. O oitavo exercício é uma geratriz. E isso aqui é um número que tem uma parte inteira e uma parte periódica. Então isso seria 5,96, 96, 96, 96 e por aí vai. Então ele repete a parte inteira, que é o 5. Repete o 96 para numerador. 96. Opa. Vamos colocar aqui 96. E para denominador recoloca 9, de acordo com a quantidade de algarismo. Então tem dois algarismos após a vírgula, 99. Então isto é a transformação. O exercício número 9, ele tem aqui, por exemplo, uma potência com expoente zero. Então todo número elevado a zero vale 1. Ele vai colocar 1 no numerador e 1 no denominador. Agora eu vou limpar aqui. E se eu tenho, por exemplo, um exercício desse tipo, menos 1/3 elevado ao cubo, é menos 1/3 vezes menos 1/3 vezes menos 1/3, que dá menos 1, né? E o denominador é 27, porque 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27. Então ele vai lá e digita 27, né? Vai falar que está certo. E aqui a geratriz de uma dízima periódica composta. Então ele repete a parte inteira, que é o 7, né? Coloca o que está depois da vírgula, direto, 178, 178, e subtrai lá do que ele chama de antiperíodo, que esse número é 1 aqui, ó, que só aparece uma única vez. E para denominador ele coloca dois 9, porque os algarismos que estão repetindo é o 7 e o 8, onde é que está essa barrinha aqui, né? E um 0, porque só tem um algarismo após a vírgula, que apareceu uma única vez, chama-se antiperíodo. E agora ele faz a subtração lá. Repete o 7. Fica 178 menos 1, que dá 177. Dividido por 990. 990. E aí ele pode dar um enter que vai falar que está certo. Então na época eu selecionei essas 10 dúvidas que em geral o aluno até a oitava série tem dificuldade. Aluno de segundo grau nem tanto, né? Que ele pode limpar, né? Pode trocar aqui os exercícios praticando, até ele achar que já está firme nisso, já está bom de serviço nisso aí ele para, né? Ok? Então tá aí, de repente, isso tem algum interesse para você. De repente você é professor de matemática, estudante, tem filho aí que estuda, né? E está precisando aí de umas dicas. Então você pode baixar isso lá, né? Ok? Até a próxima e um abraço.